do nono ano. Então vamos lá para o próximo slide já para falar um pouquinho sobre essas mudanças em 3 componentes: língua portuguesa, matemática e ciências. E por que a gente fez essas modificações nesses 3 componentes? Tem algumas explicações que a gente deixou registrado aqui nos slides, mas só para deixar claro agora na fala, a língua portuguesa, a gente se debruçou um pouco mais na parte da leitura. Então, obviamente que em língua portuguesa a gente tem toda uma preocupação com a parte de interpretação textual, com a parte de produção textual e também com a parte gramatical. Mas o que a gente vem entendendo cada vez mais fortemente é que a gente precisa olhar para a leitura, para a partir dela a gente olhar para o estudo gramatical e para a produção de textos de gêneros textuais variados. Então o que a gente acabou fazendo aqui no nono ano é enfatizar ainda mais a leitura. Isso não quer dizer que nos demais anos a gente não olhe para isso, é óbvio que sim, mas que agora no nono ano, a partir do segundo bimestre, a gente começou a se debruçar ainda mais para ter esse olhar ainda mais apurado em relação à leitura. Na matemática, a gente trouxe para esse segundo bimestre no nono ano esse olhar um pouco mais forte a respeito da literacia matemática. O que é literacia matemática? É um termo ali que está sendo traduzido do inglês, já é muito usado em Portugal. Ele vai um pouquinho além do que dizia o letramento. É a ideia não só de você conseguir raciocinar, conseguir ler matematicamente, entender matematicamente, mas também aplicar a matemática nos variados contextos do mundo real. Então, o que aconteceu com a matemática a partir de agora do segundo bimestre do nono ano não é uma grande mudança, uma grande revolução. O que a gente está fazendo é só entender contextos mais específicos que esse estudante do nono ano vai poder aplicar a matemática no mundo real. E também ciências, a gente começou a olhar um pouco mais fortemente para as competências científicas, como diz ali no texto do slide, as competências que definem o que é considerado importante que os jovens conheçam, valorizem e sejam capazes de fazer em situações que exijam o uso do conhecimento científico e tecnológico. Por que a gente olhou para isso em ciências especificamente? Tem algumas preocupações de a gente ter um pouco mais esse olhar científico também aplicado ao mundo real, que a gente já vinha nos outros anos fazendo isso, mas que nesse bimestre a gente acaba olhando de forma mais intensa para poder ajudar esse estudante que vai entrar no ensino médio com esse olhar de ciências um pouco mais em componentes diferentes, física, química e biologia. Então é uma forma que a gente tem também de apoiar essa transição do estudante que vem do ensino fundamental anos finais com ciências e vai para o ensino médio olhando para a física, para a química e para a biologia. E para isso, essas competências científicas a gente acaba olhando também da forma como esse estudante vai trabalhar no ensino superior. Nossa, mas será que já tem ensino superior aqui no nono ano? Não, é só uma forma de a gente ir introduzindo isso, inclusive para o olhar científico. Eu trouxe 2 slides de exemplos que eu retirei de... Me sinalizando aqui também, né? Obrigado aí aos supervisores, outros professores que já estão me sinalizando aqui que a gente está com uma instabilidade aqui no sinal de internet, né? Então, aí alguns têm mencionado aqui caiu, né? A gente tem essa ciência, mas olha, vai ficar gravado, né? Então você vai poder assistir depois aí acessando o repositório, vai conseguir assistir aí caso você não consiga assistir agora, tá? Isso, vai disponibilizar o link lá no repositório onde ficam quase todas as nossas lives. Não acredito que todas estão lá, pelo menos quem tem acessado, tem assistido, visto elas lá, né? Então a gente está com essa ciência aqui, obrigado aí vocês por estarem avisando, né? Mas aí, se você não conseguir continuar acompanhando aqui no ao vivo, ela vai ficar disponível para você lá. Desculpa, Eric, pela interrupção, né? Você já tinha colocado aí sobre as mudanças no nono ano, que eram as principais, né? As mudanças em português, matemática e ciências. E aí agora você ia mostrar um exemplo de aula, né? E mesmo para quem está conseguindo ver tudo, depois pode reassistir para poder olhar com mais detalhes também. Se a gente tiver falado alguma coisa muito rápido, vocês revisitam depois. Maravilha, Eric. Então, vamos lá. Eu quero só mostrar rapidinho 2 exemplos. Esses são exemplos retirados de aulas. Então, esse só para mostrar uma aula do nono ano que fala sobre a pesquisa científica. Então, já desde o nono ano, a gente começar a explicar para esses estudantes, para esses jovens, a respeito do processo de pesquisa científica. Então, esse é um slide de foco no conteúdo que mostra ali
como que se faz a pesquisa científica por meio da observação, tem uma dúvida acerca de uma questão, problema, essa reflexão, criar uma hipótese, depois esse procedimento de coleta, de sistematização, chegar a uma conclusão e depois escrever um trabalho. Então, quando a gente começa a trabalhar nisso, desde o ensino fundamental nos finais, a gente sabe que vai desenvolver competências científicas cada vez mais profundas para esse aluno que vai chegar no ensino médio e depois no ensino superior. Então, desde o 9º ano já explicando sobre isso, como a ciência afeta o dia a dia, como a tecnologia está relacionada à ciência, a gente vai formando esses alunos de forma cada vez mais profunda e no momento que é de transição entre os anos finais e o ensino médio. Eu trouxe outro exemplo também de outro slide, agora de um slide de um aplicando, não mais de um foco no conteúdo, em que eu aplico esse conhecimento científico, isso é de outra aula, a partir de uma notícia. Olha lá a notícia. Jovens defendem a ciência, mas desconhecem produção científica do país. Então eu parto dessa notícia, tem até o link para a notícia ali do jornal da USP, para poder trazer essa reflexão sobre a produção científica. É óbvio que aqui eu só trouxe 2 pequenos exemplos de mudanças de ciência do 9º ano. Queria até lembrar aqui, ratificar uma informação a respeito do que vai acontecer no ano que vem. Ano que vem vai ter PISA, a aplicação do PISA, que só acontece a cada 3 anos. E ano que vem já vai ter, inclusive, a matriz de ciências foi uma das matrizes que mudou para essa aplicação do PISA no ano que vem. Então, também é uma forma que a gente tem de ir apoiando os nossos estudantes para fazer a prova do PISA, tanto de leitura quanto de matemática e agora de ciências, que vai ter essa mudança da matriz. Legal, Eric. Então, acho que ficou muito claro aí, né? Português, vamos, 9º ano, olhar para habilidades, com as competências relacionadas à leitura, né? Isso. Na matemática. Matemática. Aplicações práticas da matemática, né? O uso prático da matemática, né? Isso. E ciência está bem a cara de um método científico, então é olhar para a ciência pesquisa, na né? vida, né? Isso E mesmo. lembrando que os estudantes conhecem de ciência. o formato das aulas não modifica com a mesma ordem, então é só uma forma diferente de olhar para esses 3 componentes.